Mais uma semana se passou no mundo da luta livre. E essa semana a gente teve muitas notícias por conta da WrestleMania 41 ter vindo e ter passado. E nós temos muita coisa interessante para falar essa semana. Nós temos a compra da AAA pela WWE e já existem notícias de que a WWE está pensando em renomear a AAA. Nós temos a situação do atropelamento de Stone Cold Steve Austin, a barricada no WrestleMania na noite 2, quando ele acabou acertando a barricada e, por consequência, uma mulher, e isso está deixando a WWE um pouco preocupada. Nós temos a infame promo do Karrion Kross pós-WrestleMania. Temos a Bayley comentando sobre o seu tempo de contrato, num momento muito estranho, afinal de contas, ela foi retirada da WrestleMania. Temos tudo sobre a participação de Joe Hendry na WrestleMania, quem escolheu ele, como que o pessoal da TNA encarou isso e como ele encarou isso, essa participação. Nós também vamos falar um pouquinho sobre planos que a WWE tinha para a WrestleMania, que talvez tivessem sido um pouco mais interessantes do que a gente viu. E vamos falar também sobre a contusão da Bianca Belair na mão, que muitos de vocês notaram no show, a razão da suspensão do Gunther. O Gunther foi suspenso da WWE, a gente já vai falar sobre isso. E vamos falar sobre os rankings do Dave Meltzer, aquele comentarista carnavalesco lendário de luta livre lá dos Estados Unidos, que gosta de dar notas de estrelas há muitos e muitos anos para as lutas, e a gente vai descobrir quais foram as notas que ele deu. E tudo isso a gente vai ver agora no nosso Notícias da Luta Livre. Então, se você quiser conhecer notícias dos bastidores da luta livre, vem com a gente, porque esse vídeo essa semana está recheado de coisas que vieram do WrestleMania. Mas antes de assistir esse vídeo, não deixe de fazer todas aquelas coisas que vão ajudar a alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E não deixe de hypar os nossos vídeos, que agora é uma possibilidade que está acontecendo, que as pessoas estão podendo hypar os vídeos para entrar num ranking e o YouTube continuar a empurrá-los ainda mais. Mas o mais importante, assista o nosso vídeo do começo ao fim, porque é isso que vai continuar fazendo com que o YouTube mostre o nosso canal para novas pessoas e nos ajude a continuar crescendo. Já chegamos a 3.000 inscritos. A nossa próxima meta são 4.000. Será que a gente chega a 4.000 antes do Backlash? Só depende de você. Então vem com a gente e vamos agora para o Notícias da Luta Livre, volume 6. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha, nós temos muita notícia boa essa semana para comentar no mundo da luta livre. E tem, assim, muitas dessas notícias, elas são relacionadas com o universo da WWE na época da WrestleMania. A gente sabe que a WrestleMania acabou de passar e sempre que tem WrestleMania, sempre tem muita notícia interessante. Então nós vamos falar sobre as principais notícias que aconteceram essa semana. A gente sabe que tem muita especulação, o pessoal fala muita coisa, faz muito fantasy booking, mas a gente seleciona as notícias mais interessantes para trazer para vocês, para que vocês possam então começar a semana um pouco melhor informados sobre o que está acontecendo nos bastidores da luta livre. E desde já a gente vai falar sobre a aquisição da AAA pela WWE, porque isso aí tá dando o que falar, gente. É uma coisa que muita gente ficou chocado quando foi anunciado. Teve aquela história do The Rock usando a camisa da New Japan. Muita gente achou que o The Rock estava anunciando que a TKO ia para cima da New Japan. E no final das contas, a WWE foi e comprou a AAA. A gente já sabe que isso tem a ver com um acordo da AEW com a CMLL, que é a maior companhia de luta livre do México e a mais antiga. Então a WWE, para competir, comprou a AAA, em vez de fazer acordo, simplesmente foi lá e comprou a companhia. E a verdade é que já há algum tempo se falava da WWE expandir para outros lugares no globo e criar versões da NXT locais. E a informação que o canal Cultaholic trouxe lá da Inglaterra é que a WWE estaria pensando seriamente em transformar a AAA em NXT México. Assim, é uma situação complicada porque a marca AAA ela é uma marca muito forte no México e eu acredito que trocar o nome da companhia pode fazer com que alguns fãs do México se irritem. Não é um nome tão tradicional como a CMLL,
mas é um nome com uma tradição. Então eu acredito que se a WWE resolver realmente fazer isso, ela pode ter sérios problemas, pode ter uma reação do público e ela pode acabar perdendo o público cativo da AAA no México. A gente sabe que o universo da luta livre no México é incrivelmente cultural, está enraizado na cultura mexicana. Turistas que vão para o México, quando fazem city tours pela cidade do México, por Tijuana, eles sempre são convidados a irem a shows de luta livre. Então, assim, é um mundo, uma seara que a WWE está se metendo, que ela vai ter que tomar cuidado para ela não sair mudando as coisas. Mas existiu um boato, isso já há alguns anos, que a WWE estava querendo fazer uma NXT no México, estava querendo voltar a fazer uma NXT na Europa, né? Ela tinha feito na Inglaterra, estaria pensando em fazer uma NXT no Japão, daí vem essa história de eles comprarem a New Japan, o que assusta um pouco, porque a New Japan é a maior companhia de luta livre no Japão, e chegou-se a cogitar fazer uma NXT na América do Sul. E aí, cara, assim, eu não tenho a menor pretensão de que hoje eles resolvam fazer NXT América do Sul no Brasil. Eu acho que ou vai ser no Chile, por causa da Stephanie Vaquer, ou na Argentina, que tem alguma cultura de luta livre um pouco mais antiga do que o Brasil. Mas a gente vai ter que ver como é que vai ser essa situação. O rebrand da AAA para NXT México não está fechada, é apenas uma das opções sendo discutidas. Então a gente tem que ver como é que vai ficar essa história, mas com certeza isso aí ainda vai dar muito pano para manga. A gente também teve a situação que aconteceu, uma situação até engraçada se não fosse as notícias que vieram depois, que foi o acidente do Stone Cold Steve Austin com o seu ATV durante a WrestleMania. Para quem não lembra, assim, o Stone Cold ele sempre entra com esse ATV, já tem muitos anos que ele vem pro ringue com esse quadriciclo, e aí no show ele perdeu o controle do quadriciclo quando foi fazer a curva e acertou a barricada nesse exato momento que está na foto, e tinha uma senhora que estava atrás e ela cai na cadeira visivelmente chateada. Depois que a câmera corta, né, o Stone Cold ele entra no ringue, depois quando ele sai para poder ver como é que a mulher tá, o Nick Khan, que é o presidente da WWE, ele tinha saltado a barricada e ele estava aqui exatamente nessa posição que está o quadriciclo, conversando com a mulher. Assim, você veja a preocupação que o cara teve. E assim, essa história, assim, o que o Wrestling Observer Radio disse é que essa situação está tentando ser tratada de forma silenciosa pela WWE, conversando com a mulher assim, de uma forma bem quieta, porque a possibilidade de um processo é muito, muito, muito grande. Algumas pessoas alegaram que a mulher quebrou o pé no incidente. A gente não sabe ao certo. Na cena, quando o Stone Cold ele bate com a TV, que ela não cai parecendo estar gritando de dor. Eu acho que se ela tivesse quebrado o pé, ela teria caído gritando de dor. Assim, o Nick Khan não estaria conversando de boa com ela. Acho que teria já uma comoção, um monte de gente vindo em cima, oficial, médico. A gente não viu nada disso. O que a gente sabe é que depois ela foi retirada do ginásio, do estádio, e aparentemente ela foi levada no médico. Mas essa história de que ela quebrou o pé não está certo. O fato é que a WWE está com muito medo de tomar um processo nessa história. E essa situação aí está deixando a WWE nervosa. A gente ainda não tem maiores notícias sobre o caso, mas é algo que está preocupando seriamente a WWE. E eu acho que depois dessa eles não vão mais permitir o Stone Cold dirigir ATV ou quadriciclo pela arena. Até porque na hora que ele foi falar, ele parecia que ele estava um pouco mais alto do que o normal. Ele já devia ter bebido assim, umas 30 cervejas antes de ir pro ringue. Então o cara aí bêbado para dirigir um quadriciclo no meio de uma arena não é a melhor das ideias, com certeza. A terceira notícia que a gente tem dessa semana, e essa notícia foi muito legal, foi assim, uma situação bem interessante, foi uma promo do Karrion Kross que ele deu, na verdade, no programa pós-WrestleMania, né? Um talk show que estava acontecendo com Pete Rosenberg e uma outra comentarista. Eles estavam falando sobre o WrestleMania. O Karrion Kross veio com a Scarlett Bordeaux, invadiu esse podcast que estava rolando, e aí ele começou a reclamar da situação dele na WrestleMania. Assim, ele teve uma participação na WrestleMania? Teve. Para quem não sabe, ele se meteu na história do AJ Styles com Logan Paul. Algumas semanas antes, ele estava tentando fazer o AJ Styles virar heel, se tornar um vilão.
e falando no ouvido dele e tal, que ele deveria voltar ao AJ Styles do ano passado, que era um vilão. E aí, durante a luta, assim, o Logan Paul tem uma parada, né, de às vezes alguém dá um soco inglês na mão dele, né? E aí, durante a luta, veio dos comparsas, né? Na verdade, não é comparsa, né? Um dos companheiros de podcast do Logan Paul dá um soco inglês pra ele. O Karrion Kross impediu, pegou o soco inglês e foi dar na mão do AJ Styles. O AJ Styles pegou, né? Jogou fora e atacou o Karrion Kross. E aí, na sequência, quando ele entrou no ringue, ele acabou sendo atacado pelo Logan Paul com um soco de nocaute e o Pulverizer, fazendo com que o Logan Paul vencesse o AJ Styles. Beleza, o Karrion Kross apareceu. Só que ele ficou muito irritado com o fato de ele não ter uma luta na WWE. E aí, nesse podcast, ele reclamou do tempo que ele perdeu nesses anos de carreira dele. Ele diz que ele tem 11 anos de carreira, Scarlett Bordeaux fala que tem 15, né? E aí ele ficou muito chateado com o fato de um youtuber pegar o lugar dele. Ou seja, ele entende que, na verdade, ele deveria ter estado no lugar do Logan Paul, o que até faria sentido para a storyline deles, né? O Karrion Kross se envolvendo com o AJ Styles, com essa história de tentar fazer o AJ Styles se tornar vilão, faria sentido uma luta do AJ Styles com o Karrion Kross na WrestleMania. Mas ele disse que ele acabou aceitando a situação porque, numa conversa com o Goldberg falou para ele ser um bom soldado, o que significa aceitar o que a companhia manda e calar a boca e ficar quieto e não reclamar. Então, é assim, ele diz que ser um bom soldado não levou ele a lugar nenhum na companhia, que a companhia ela hoje está voltada para momentos virais e para celebridades do YouTube, e que ele acabou, assim, ele estava muito irritado, e aí ele manda o cara com terno e gravata tomar naquele lugar. Claramente falando sobre o Triple H, né, que é o booker do show, é aquela pessoa que comanda a parte criativa do show e decide quem vai participar ou não. E assim, foi uma promo muito interessante. Ele também reclamou de não ter nem participado do card na cidade natal dele, enfim. Ele reclamou muito dessa história toda. Assim, a fala dele misturou um pouco de realidade com história, né? É o que a gente chama na luta livre de worked shoot. Shoot é quando é uma coisa real, work é quando é uma coisa trabalhada, uma coisa que tá no script. E o Karrion Kross, ele mesclou as duas coisas nessa promo. Foi uma promo, assim, muito interessante. Vale a pena ver, se você puder, dá uma olhada aí na internet, vocês vão achar essa promo. E vale a pena ver o que vai acontecer depois disso. Tem que ver como é que a WWE vai trabalhar ele no futuro, se isso vai acabar tendo algum problema para ele. Notícias de bastidores dizem que muitos lutadores agradeceram a ele pelo que ele falou, porque ele externou a frustração de alguns. Mas, assim, a gente tem que entender o momento que a WWE está. A WWE, ela hoje está muito voltada para as mídias sociais, ela entende que a audiência das mídias sociais é muito grande e muito importante. O crescimento e a popularização da WWE é muito em função das mídias sociais. Então vai ser muito difícil a WWE virar e dar uma guinada em relação a isso. O que eu acho que os lutadores têm que fazer é começar a se adaptar a esse cenário. Da mesma forma como os lutadores no passado, quando começou essa história de mídias sociais, tiveram que se adaptar, criando contas, divulgando as suas vidas nas mídias sociais, criando podcasts e coisas do tipo. Então, muita gente tem reclamado do fato de que o Logan Paul e o Joe Hendry, principalmente, roubaram lugares de outros lutadores que mereciam estar na WrestleMania, mas o fato é, gente, que WrestleMania sempre foi lugar para ter participações especiais. Então, assim, a WWE e os lutadores vão ter que se adaptar a esse novo mundo onde a WWE é um fenômeno das mídias sociais, com 108 milhões de inscritos no YouTube. A galera vai ter que dar um jeito de se adaptar a isso. Vamos ver se ela não vai descambar para ser um verdadeiro spot fest para poder aparecer nas mídias sociais, ou se ela vai manter aquele estilo de luta de sempre, que é um estilo de luta geralmente um pouco mais metódico, que conta uma história no ringue. E vamos ver onde o Karrion Kross vai se meter nessa história toda, se ele realmente vai voltar a aparecer. Eu gostaria muito de ver essa continuação dessa história dele com o AJ Styles aí nas próximas semanas. Nós também tivemos uma entrevista bem interessante da Bayley com o Chris Van Vliet. Chris Van Vliet é um camarada aí que tem grande acesso à WWE, ele entrevista quase todo mundo da companhia, né? Assim, entrevista vários lutadores e tudo mais. E nessa entrevista por Chris Van Vliet, a Bayley falou sobre o tempo dela de contrato, né? E aí chamou muita atenção o fato dela dizer que ela tem apenas 18 meses no seu contrato para terminar e que depois disso ela vai pensar no que fazer.
dando a entender que ela poderia cogitar a sua aposentadoria ou uma ida a outra companhia. Inclusive, acho que depois dessa entrevista dela nesse podcast, a Sasha Banks mandou uma mensagem para ela via Twitter pedindo para ela ligar. Então, assim, Sasha Banks é a Mercedes Moné que hoje está na AEW, né? Então, assim, a situação da Bayley depois da WrestleMania, que ela foi tirada da luta pelo título de duplas com a Lyra Valkyria contra a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues para dar a oportunidade para Becky Lynch voltar, eu acho que ficou muito ruim. Assim, ficou muito ruim mesmo. Apesar de que as pessoas estão dizendo de que já era o criativo que ela tivesse a oportunidade e fosse atacada antes do show, né, já tá dando a entender muito claro que foi a Becky Lynch que atacou ela, tanto é que a Becky virou vilã na segunda. A situação é que ficou muito esquisito essa situação da Bayley. Carregar a companhia de feminina, ou lutar bastante na companhia feminina, na divisão feminina, o ano inteiro, e aí chegar em cima da hora da WrestleMania, quando ela tem a oportunidade de lutar pelo título de duplas, depois de fazer a Gauntlet inteirinha, correr a Gauntlet, um lutão que foi, na verdade, para ela e para Lyra, né? Porque a luta em si, a soma das partes foi muito boa, mas as partes não foram tão boas assim, ela ser retirada da WrestleMania. Em prol de uma lutadora que todo mundo gosta dela, ou boa parte das pessoas gostam dela, sim, gostam. Só que no final das contas é uma lutadora que passou um ano fora. Né? A Becky terminou a WrestleMania no ano passado, ficou um ano fora e agora voltou. Né? Então, assim, ficou muito mal, muita gente reclama sobre isso e essa fala dela chama atenção, porque pode indicar que a Bayley está cogitando sair da companhia e parar na AEW. Né? E aí ela poderia perfeitamente fazer uma dupla com a Sasha Banks, né? A Mercedes Moné lá na AEW. Então, assim, a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender que a situação tá complicada em relação a Bayley, na permanência dela na WWE, e a WWE precisa ver o que vai fazer, cara. Porque, assim, esse ataque que a Bayley sofreu vai tirar ela da televisão um tempo, e a gente vinha comentando um pouco que as últimas lutas dela, elas começavam muito metódicas e o público dava uma morrida. Isso não é culpa dela, é culpa dos agentes que constroem as lutas que ela vai fazer. Então, a gente vai ter que ver como é que vai ficar. Eu tenho uma certa preocupação com relação ao futuro da Bayley na WWE. Eu acho que ela pode, daqui a 18 meses, pular fora, cara. Se a WWE não der um jeito de, pelo menos, botar ela em evidência, cara, bota ela de novo ali naquele cenário intercontinental. Todo mundo achando que ela ia virar heel contra a Lyra, tava tudo indicando isso. Né? E acabou que eles fizeram essa situação toda rocambolesca aí. Se eles não mudarem a persona dela rapidinho e não botarem ela em evidência, ela vai pela fora. Ela vai pela fora. E aí vai ser bom para a AEW, que vai adquirir uma excelente lutadora aí no processo. Agora vamos falar um pouquinho do Joe Hendry, né? O Joe Hendry, que foi um dos momentos virais aí da WrestleMania, a aparição dele chocou todo mundo, exceto a gente aqui do Luta Livre na TV, porque já no começo do dia a gente já estava falando que, assim, tinham informações de que o Joe Hendry estava na cidade, né? Alguém comentou no início da nossa live que as informações diziam que o Joe Hendry estava nos bastidores. Eu até cheguei a procurar nos sites de notícia, não achei nada, o pessoal deve ter visto no X. E assim, a gente começou a ver que fazia sentido. Um cara de fora da companhia para poder chegar, um cara que vai trazer um impacto, porque o pessoal gosta da música dele, e vai chegar ali e vai perder rapidamente pro Randy Orton, sem nenhum impacto com relação a isso, porque não seria um impacto ruim, como por exemplo o Rusev ou o Aleister Black voltarem para enfrentar o Randy Orton e perderem para ele. Né? Então, os caras voltam para a companhia e perdem na primeira luta, não faria muito sentido. Então, realmente, a gente percebeu no começo da live que o que faria mais sentido seria uma pessoa de fora, né? E aí a gente começou a pensar, cara, vai ser o Joe Hendry, vai ser o Joe Hendry, tanto é que no nosso react, vocês podem ver o react do WrestleMania, na hora que a câmera foca na entrada, eu comecei a cantarolar a música do Joe Hendry e não deu outra, ele apareceu e aí a gente se escangalhou de rir no chat e tudo mais. A verdade é a seguinte, o campeão da TNA foi para a WrestleMania e tomou um sacode de 3 minutos do Randy Orton. Tomou um RKO, pagou de idiota. O que as pessoas acharam sobre isso? Bom, a Fightful Select perguntou para algumas pessoas da TNA para saber o que eles acharam do campeão mundial deles perder em 3 minutos do Randy Orton. O que eles disseram é que todos acharam uma boa exposição para a companhia e eles não se importaram com a ida do Joe Hendry pro show. Gente, novamente, a gente precisa entender uma coisa. A TNA é hoje uma companhia
independente premium. É uma companhia independente com shows pequenos, mas que tem uma divulgação na televisão. Hoje ela não consegue encher um ginásio com mais de 2.000 pessoas. Não consegue. Ela é quase como uma ICW, não em matéria de estilo de luta, mas em tamanho de plateia, né? A TNA já foi maior no passado. Ela teve a chance dela. Mas o investimento em atletas de idade avançada mais famosos, como a Mini-Man Mafia, o Hulk Hogan e o Eric Bischoff, acabaram estragando tudo. Acabaram estragando a essência da TNA, que era ser essa companhia que dava oportunidade para outros lutadores poderem mostrar o seu talento. Então, ter a TNA tendo uma visibilidade como a WrestleMania, cara, quem não iria aceitar? A verdade é essa. Então, se o campeão deles tiver que ir lá e tomar um AKO em 3 minutos, só deles aparecerem na WrestleMania já atrai novos olhos para a companhia e para o produto deles. Então, por isso que eles não reclamaram. E o próprio Joe Hendry, ele mesmo também falou que ele também não vê que ele tomou um squash, que ele foi humilhado pelo Randy Orton e pela WWE. Ele entende a parte dos negócios e entende que aquilo ali foi bom para a TNA, que a exposição ali levariam pessoas a entrar na TNA e ver os shows da TNA para vê-lo. Então, assim, com certeza ele entende que não foi um problema. Um outro detalhe interessante que surgiu essa semana, que foi quem escolheu o Joe Hendry. Aparentemente, segundo o Corey Hayes, do site Body Slam, várias pessoas foram apresentadas para o Randy Orton, vários nomes foram colocados na frente dele para que ele escolhesse com quem lutar, e o Orton escolheu o Joe Hendry, pessoalmente, por ser fã do trabalho dele. E a gente vê isso quando ele chega no final da luta e ele dá a viradinha para o público fazendo o gesto dele. Então, assim, foi muito legal ver isso. E também foi muito interessante ver o cartaz que o Orton deu, quando ele levanta o Hendry, levanta a mão dele, aponta, ele mostra ao público, aquele público gigantesco que o Joe nunca viu na vida, do ringue. E aí ele fala alguma coisa que no show a gente não ouve. Mas um vídeo postado no Instagram, com um áudio aberto, no Instagram da WWE, mostra o que o Randy falou. Ele disse, olha, me escute, para todos de lá de trás, você veio e você mandou ver. E você mandou ver para todas essas pessoas aqui do ginásio. E isso significa muito para mim, cara. Então essas foram as palavras do Randy. São palavras de incentivo muito legais, muito interessantes. Realmente, assim, o Joe, ele conseguiu, por meio da persona dele, aparecer e aparecer muito. Porque, assim, quem conhece o trabalho dele da TNA sabe que ele faz música zoando os adversários, ele entra com várias músicas. Cara, o cara é incrível, entendeu? E ele é um bom lutador. Então você soma uma persona legal, um microfone legal com um bom lutador e você tem uma receita, cara, para um super astro. Só que ele ainda está na TNA. E as informações dizem que a WWE tem muito interesse nele e que quando o contrato dele vencer, a WWE vai trazer o Joe Hendry. Então, assim, seja esperando o Joe Hendry voltar, seja a WWE comprando a TNA, o que muita gente tem especulado. Tem gente até que diz que a WWE já secretamente comprou a TNA, mas a gente não tem informação disso. Ou seja, com a WWE de repente comprando o contrato dele de vez e pagando a TNA para isso, o Joe Hendry, cara, um dia vai estar na WWE, um dia vai estar na WrestleMania e o cara tem um futuro. É só as coisas casarem bem para ele que ele vai se dar bem e vai se dar muito bem. Agora, muita gente reclamou dos cards da WrestleMania esse ano. Tiveram lutas que, assim, ninguém entendeu por que foram colocadas na WrestleMania. Eu mesmo não entendi. Por exemplo, o War Raiders com o The New Day ser colocado na WrestleMania. O Jey Uso, a vitória do Jey Uso no Royal Rumble, também muita gente não entendeu. Então, assim, houve uma comoção muito grande. Ninguém sabe de onde saíram esses planos, quando saíram esses planos. O interessante é o seguinte, durante a WrestleMania, rolou um trailer de uma nova série que eles vão fazer, que eles vão mostrar, chamada WWE Unreal, que é uma série que vai mostrar os bastidores da companhia. Literalmente vai tirar o pano e vai escancarar o produto. Vai mostrar como é que é o processo criativo, vai mostrar quando os lutadores eles são informados que vão vencer uma luta legal e coisas do tipo. E assim, muita gente tem reclamado sobre como isso vai tirar de vez o encanto da WWE e tudo mais. Na minha opinião, assim, encanto já não tem mais. Eu já não vejo a WWE com um encanto de uma criança de 8 anos há muito tempo.
né? Eu sei que aquilo ali é um produto que é um produto de entretenimento que está se apresentado para nós. Desde que a WWE não chegue e dê os spoilers antes no show WWE Unreal, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho nenhum problema deles chegarem e me mostrar todo o processo criativo por trás da WrestleMania, como é que eles chegaram à conclusão de que Jey Uso iria vencer, quais são os argumentos por trás disso, entendeu? Eu não vejo problema nenhum com isso e eu acho até que vai ser interessante a gente tendo acesso, aparentemente a série vai passar no Netflix. Eu vou ver e vou relatar para vocês o que está sendo dito ali. Agora, nesse trailer apareceu um quadro branco com algumas lutas escritas nesse quadro branco. E ali a gente vê que os planos da WWE anteriormente eram diferentes e muito diferentes, porque ali naquele quadro tinham essas seguintes lutas elencadas: luta pelo Campeonato Mundial Peso Pesado, Gunther versus CM Punk versus Seth Rollins. Cara, se tivesse sido essa luta na WrestleMania, muda o jogo em relação à luta do Jey Uso, mas muda completamente. É um cenário que provavelmente o CM Punk teria vencido o Royal Rumble, o Seth Rollins teria se metido nessa luta de alguma forma. Uma luta pelo Campeonato Mundial Feminino, Rhea Ripley contra Bianca Belair. A Io Sky não estava envolvida nessa história. Então, assim, provavelmente nessa época eles estavam pensando da Bianca manter a vitória na Elimination Chamber e a Rhea ganhar da Io Sky naquela primeira luta pós Elimination Chamber, o que teria feito com que apenas as duas lutassem. E assim, tiraria a Io Sky desse cenário. A Io Sky, cara, merece, ela tem uma personalidade incrível, o público adorou, mas a gente sabe que a história ainda é Bianca e Rhea, então não sei como é que teria sido essa luta, mas assim, a luta com a Io na WrestleMania foi 5 estrelas, então eu acho que foi legal acrescentar a Io nessa história. Luta do Campeonato Feminino da WWE, Nia Jax contra Jade Cargill, ou seja, esse show, ele foi feito antes de 3 de janeiro de 2025, que foi quando a Tiffany Stratton usou a maleta para conseguir o cash-in e ganhar o título da Nia Jax. Então veja que eles não estavam cogitando que a Tiffany utilizasse a maleta nesse momento, em janeiro, e teria uma luta entre a Nia Jax e a Jade Cargill. Eu estou achando que eles estavam pensando de fazer a Tiffany usar a maleta no WrestleMania. Teria sido épico. Depois de uma luta entre Nia Jax e Jade Cargill, a Tiffany Stratton vir e usar a maleta. Mas eles acabaram adiantando o uso da maleta pela Tiffany. A Tiffany teve uma disputa ali, uma rivalidade com a Nia, mas depois a Tiffany seguiu para enfrentar a Charlotte, que venceu o Royal Rumble. A Jade Cargill se meteu na confusão com a Naomi e a Nia Jax acabou ficando fora da WrestleMania. Você vê como é que os planos mudam ao longo do ano. Também tinha uma luta prevista para o Judgment Day contra os Wyatt Six. Então veja que a WWE tinha plano para os Wyatt Six, mas a gente sabe que eles estão fora da televisão porque o Bo Dallas está contundido. Para o campeonato de duplas femininas, haveria uma luta entre a Io Sky e a Asuka contra Charlotte Flair e Becky Lynch. Ou seja, Liv Morgan e Raquel Rodrigues nem envolvidas estariam. Uma dessas duas duplas ganharia o cinturão da Liv e da Raquel e aí enfrentaria a outra dupla na WrestleMania. Provavelmente a Io Sky e a Asuka ganhariam esse cinturão e aí enfrentariam a Becky Lynch e a Charlotte, que a Charlotte voltou para o Royal Rumble, a Becky Lynch voltou agora, então elas se enfrentariam na WrestleMania. Também tinha previsto uma luta do Dominic Mysterio contra o Bad Bunny, né? Exatamente, o Bad Bunny, cantor tal, que já inclusive lutou na WWE contra o Damian Priest, numa luta no Backlash de Porto Rico. E nós também teríamos uma luta entre Bron Breakker e Drew McIntyre, provavelmente pelo Campeonato Intercontinental, mas não dizia que essa luta era pelo Campeonato Intercontinental. Então, assim, cara, a gente olha esse card aqui, tem umas coisas bem interessantes, teria umas mudanças aqui interessantes, mas eu acho que assim, a principal coisa de assim mais interessante nesse cenário aqui é essa luta do Campeonato Mundial Peso Pesado, Gunther, Seth Rollins, CM Punk, que se tivesse acontecido, meu irmão, ninguém teria reclamado. Também havia uma ideia de fazer o Travis Scott acompanhar o Rey Mysterio na sua luta na WrestleMania 41, que seria contra o Chad Gable. E aí não tem nenhuma menção a El Grande Americano, provando mais uma vez que o El Grande Americano não é o Chad Gable. Então, assim, um cenário bem legal de lutas, né, que teriam aí na WrestleMania.
E seria bem diferente do que a gente teve. Vamos ter que ver essa série WWE Unreal para ver como é que eles resolveram mudar essas coisas para esse ano. Nós também tivemos uma coisa interessante no SmackDown, né? Que foi uma promozinha da Bianca Belair nos bastidores. E nessa promo, a Bianca ela reconheceu que ela quebrou 2 dedos da mão na luta da WrestleMania. Muita gente notou no dia, a gente estava assistindo a luta aqui na live. O pessoal falou, cara, a Bianca sentiu a mão, ela tá falando com o juiz. E eu tava narrando e eu não percebi isso. Mas o pessoal notou isso, que a Bianca teria machucado a mão, e aí nesse SmackDown, a Bianca, numa entrevista com o Byron, ela reconheceu que realmente quebrou esses 2 dedos, e aí isso deve deixar a Bianca algumas semanas de molho. A gente não sabe quanto tempo ela vai dar uma sumida da televisão. Às vezes alguns lutadores gostam de dar uma sumida da televisão. E a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que a Bianca ela vai tomar um descanso. Eu acho até que é interessante realmente para poder dar uma oxigenada aí na persona dela. Agora vamos falar sobre o Dave Meltzer, né, e as estrelinhas. Né? Ele adora dar notas para lutas. Ele faz isso desde sempre. Desde que ele começou lá, a newsletter dele, física ainda, né? Ia para os correios das pessoas lá na década de 80. Acho que ele começou na década de 70, não tenho certeza. Mas enfim, esse cara aí tá na luta livre há décadas e décadas. E ele dá as estrelinhas dele e o pessoal gosta de analisar, né? Essas estrelinhas e procurar reagir a isso e entender. Então, vamos ver as notas que ele deu, né? Na noite 1, para a luta do Jey Uso e o Gunther, ele concordou comigo e entendeu que foi uma luta boa. Ele deu 3 estrelas e 3/4. Tá? Então, assim, ele tá comigo. Eu dei 3 estrelas e meia na revisão, né? Durante o show eu dei 4, depois eu revisei para 3,5. O cara gostou também. E aí, claro, para surpresa de todo mundo, né? Porque assim, muita gente tomou ranço com a luta por causa do final, né? A gente sabe disso. Para New Day e War Raiders, ele deu 2 estrelas e 3/4. Assim, nesse ponto eu tô de acordo, eu acho que eu dei 2 estrelas e meia para essa luta. Jade Cargill e Naomi, ele deu 2 estrelas só, achei que ele sentou a mão, na minha opinião essa luta foi 3 estrelas. Jacob Fatu e LA Knight, ele concordou um pouco comigo e até com o chat, ele deu 3 estrelas e 3/4, eu dei 4, achei uma luta muito boa. El Grande Americano e Ray Fênix, ele sentou um pouquinho a mão, deu 2 estrelas e 3/4. Eu acho que eu dei 3 estrelas e falei que poderia ter sido um pouco mais por conta da falta de tempo da luta. Tiffany Stratton e Charlotte Flair, ele sentou a ripa, assim, ele deu 1 estrela e 3/4. E a gente tem comentado que assim, a luta no começo foi esquisita, mas depois melhorou. Então a gente deu 3 estrelas, eu acho, 3 estrelas e meia, tá? Eu particularmente gostei da luta, mas ele sentou a ripa, detonou a luta por causa da primeira metade, deu só 1 estrela e 3/4. E pro main event do Seth Rollins, CM Punk e Roman Reigns, ele deu 4 estrelas e 3/4. Eu dei a mesma nota, se não me engano, porque eu entendi que poderia ter tido um pouquinho mais de luta, mas assim, é uma filigrana e tem gente que acha que ele não deu 5 estrelas porque ele daria uma outra luta 5 estrelas, que foi a grande surpresa, que foi a luta da Io Sky, Rhea Ripley e Bianca Belair no começo da noite 2. Ele deu 5 estrelas e é histórico porque foi a primeira vez que o Dave Meltzer deu 5 estrelas para uma luta feminina. E aí é aquele negócio, o cara é cego ou o cara tem algum preconceito, porque tem inúmeras lutas femininas no passado que mereceram 5 estrelas. Eu não preciso ir muito longe. Toni Storm, Mariah May mereceu 5 estrelas na AEW recentemente. Mas disseram que foi a primeira vez que ele deu 5 estrelas, então surpreende. A luta do Drew McIntyre com Damian Priest, ele deu 4 estrelas e 1/4, ele achou até um pouco melhor do que eu achei, eu dei 4 estrelas. A luta do Campeonato Intercontinental, Dominic Mysterio, Bron Breakker, Finn Balor e Penta, ele sentou um pouquinho a ripa em relação a mim, ele deu 4 estrelas e 1/4, eu acho que eu dei 4 estrelas e meia para essa luta. Randy Orton e Joe Hendry, ele não deu nota, e eu concordo, não tem porque dar nota numa luta que demora 3 minutos. Logan Paul, ele deu 3 estrelas e meia, assim, ele gostou mais da luta do que eu, acho que eu dei 2,5, uma coisa assim, porque eu achei a luta muito lenta. Lyra Valkyrie e Becky Lynch contra Liv Morgan e Raquel Rodrigues, ele sentou a ripa de novo, ele só deu 2 estrelas, eu acho que eu dei 3, alguma coisa assim. E aí veio John Cena e Cody Rhodes, e aí, meu amigo, ele sentou a ripa e assim, pegou pesado, deu 1 estrela e 3/4, assim, eu não acho que é pra tanto, até por causa do resultado histórico da luta, mas assim, a luta foi ruim, todo mundo tá concordando com isso, acho que não tem uma pessoa que realmente acha que essa luta foi boa. Até agora eu não vi ninguém dar mais do que 3 estrelas pra essa luta, e quem deu 3 estrelas é porque tá empolgado com o resultado
Então, é interessante, assim, as notas dele. Algumas notas que ele sentou a ripa mais foram nas lutas femininas, eu acho engraçado isso. Mas o mais interessante, que eu tenho certeza que vocês vão adorar comentar, foi a nota da luta do Jey Uso com o Gunther. Se vocês concordarem com as notas ou discordarem, já coloca aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essas notas do Dave Meltzer. Eu tenho certeza que vocês vão fazer a festa com essa história. E para terminar o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o ataque do Gunther, né? Ele atacou o Pat McAfee, enforcou ele. A gente falou, né, durante a live que assim, foi uma enforcada à Vera. Claramente o Pat McAfee apagou, ficou vermelho que nem um pimentão. E assim, a gente tem comentado isso, gente. O roteiro é assim, é pré-determinado, é roteirizado. O roteiro pediu para que isso acontecesse. Certamente o Gunther só foi até onde o Pat McAfee pediu. Então, certamente o Pat pediu para o Gunther apertar para poder parecer mais real a situação. Mas aquilo ali estava dentro do roteiro. O Gunther não foi que nem um louco para cima dos comentaristas. E o interessante é que isso tem uma história, né? Porque os comentaristas ficaram fazendo it o tempo todo, esses meses todos, até durante o show. E claramente o Gunther tem motivo para chegar e reclamar e falar: olha, vocês me atrapalharam, vocês ficaram torcendo para o meu adversário, não mostraram imparcialidade nenhuma, né? Enfim. O fato é que a gente recebeu a informação do Adam Pearce durante a semana, pelas mídias sociais, que o Gunther iria levar uma multa de valor não mencionado e iria ser suspenso indefinidamente. E aí você já começa a se perguntar, mas por que isso? Muito simples. As informações que estão vindo é de que o Gunther pediu um tempo de folga para a WWE e essa foi a forma como a WWE escolheu para tirá-lo das histórias. Então isso já denota uma coisa pra gente. O Gunther não vai pegar uma revanche imediata contra o Jey Uso. O Jey Uso ele vai ter que se engalfinhar com outra pessoa, não será o Gunther. E aí isso já começa a nos levar a uma possibilidade de uma luta com o Sami Zayn. Porque a gente viu na comemoração, na segunda-feira, no Monday Night Raw, um momento em que o Jey estava lá no ringue e o Sami estava no meio do ringue, meio que olhando de soslaio, assim. E a gente chegou a ver na live e falar, cara, o Sami vai cometer o crime. O Sami vai atacar o Jey Uso, vai virar vilão e vai disputar esse título. Mas não aconteceu. Ele continuou comemorando, depois veio o Jimmy Uso, todo mundo comemorou e tudo mais. Então, vamos ver até onde vai essa situação, se esse relacionamento do Sami com o Jey vai continuar. A gente sabe que isso vem lá desde a Bloodline original, que o Jey ele se recusava a aceitar o Sami Zayn no grupo, era o Jimmy que insistia para ele entrar. Aí o Sami conseguiu convencer o Jey de que ele estava ali junto e tudo mais. Então tem todo um histórico, toda uma história sendo construída há mais de 2 anos entre esses dois. Então acho que seria muito legal e muito interessante que esses dois começassem a ter uma rivalidade pelo título, até porque eu comentei com vocês que eu acho que o Sami Zayn é uma mina de ouro que está sendo desperdiçada pela WWE, como aquele cara underdog que, se botarem o título nele, ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. Então, vai ser uma situação interessante. Vamos ver o que a WWE vai fazer com isso. Podemos ter aí o Jey tendo novos adversários, porque o Gunther simplesmente vai tirar um merecido tempo de folga e com isso vai abrir as portas para outros lutadores e pode até ser que a gente tenha um início de um cenário onde o Jey Uso começa a sofrer ataques do grupo do Seth Rollins, né, que eu acho que vai ser bem interessante.